Olá pessoal, dando continuidade à nossa 8ª aula a respeito do reino protista. Agora nós vamos verificar um pouco, a respeito das doenças causadas por esses organismos, que são as protozooses. As protozooses, dentre elas, temos muitas doenças, de importância humana, e nós vamos olhar aqui algumas, não vamos olhar todas. Nós temos, por exemplo, a amebíase ou a disenteria amebiana. A amebíase ou disenteria amebiana, ela é causada pelo protozoário Entamoeba stolística, que é um parasita intestinal. A sua transmissão ocorre por ingestão de cistos em água e alimentos contaminados. Os seus sintomas envolvem desde disenteria até uma anemia, ulceração na parede intestinal, necrose hepática, pulmonares e cerebrais. Por quê? Porque esse protozoário ele parasita o intestino, provocando fissuras, ulcerações, e isso leva à perda de sangue. E a pessoa vai ficando cada vez mais anêmica, e que pode evoluir para uma necrose. De que forma que ocorre o tratamento? É através de saneamento básico, higiene pessoal e cuidados com águas e alimentos. Então é sempre importante, quando tiver sintomas muito suspeitos, uma disenteria que não passa, uma anemia muito forte, sempre é interessante procurar o médico rapidamente, porque é uma doença que pode evoluir, principalmente em crianças, para uma desidratação e uma perda sanguínea importante. Então, como ocorre o ciclo da amebíase? A ingestão é por alimento contaminado, por cistos. Esses cistos contidos na água ou no alimento são ingeridos e eles passam por trato estomacal, sobrevivem a um ambiente ácido e vão parasitar principalmente o intestino delgado. Esses cistos eles se desenvolvem em trofozoítos. Os trofozoítos podem infectar todo o trato intestinal e quando a uma determinada altura do ciclo deles, eles passam a formar cistos. Esses cistos são liberados pelo trato do intestino grosso, pelo reto, saem com as fezes e podem novamente infectar alimentos contaminados, alimentos ou água, e novamente retornando ao ciclo. Então, a principal incidência dessa doença é principalmente em regiões que você não tem tratamento de água, não tem tratamento de alimentos, as pessoas não fazem o tratamento, a desinfecção adequada dos alimentos, então a incidência pode ser um pouco maior. Giardíase. A giardíase também é um parasita intestinal causado pela Giardia lamblia. A transmissão da giardia envolve a ingestão de cistos em águas e em alimentos contaminados e o sintoma é bem semelhante à amebíase. Como, por exemplo, a diarreia, duodenite, que são lesões na parede intestinal, cólicas, entre outros. Tratamento, profilaxia, o saneamento básico, higiene pessoal e cuidados com água e alimentos. Processo ciclo, da giardia. Ela é bem interessante porque é um protozoário que é como se tivesse dois olhos, e uma boquinha. Então, quando a gente olha no microscópio, ela é bem característica, não tem como a gente se enganar, A identificação dela é bem fácil. E o processo passa por uma transmissão oral, fecal, e a ingestão de água ou alimento contaminado que posteriormente esses cistos passam pelo trato estomacal, vão para o trato intestinal, provocando novamente parasitose, parasitando as paredes do intestino e em algum momento elas se multiplicam formando cistos. Esses cistos saem pelo trato do intestino grosso, pelas fezes, e novamente entram aí contaminando os alimentos, caso não haja no local saneamento e tratamento disponível, para a desinfecção de alimento e água. Balantidiose.
É outro protozoário também que causa problemas intestinais, causado pelo Balantidium coli, é um parasita também intestinal, que ocorre pela ingestão de cistos em água e alimentos contaminados. Seus sintomas são parecidos também, envolvem febre, náuseas, lesão do intestino grosso, diarreia com sangue, e o tratamento também é saneamento básico, cuidados de higiene pessoal e tratamento de água e alimentos. O ciclo é bem parecido também com o da ameba e da giardia, oral fecal, ou seja, ingestão de alimentos e água contaminados que passam pelo trato digestório, né? Aqui ocorre a liberação de trofozoítos que vão parasitar a parede intestinal, né? E nisso vão causar hemorragias. E posteriormente eles se multiplicam formando cistos que são liberados através das fezes e que entram novamente no ciclo. Tá? Tanto a amebíase quanto a giardíase e a balantidiose, elas têm como principal característica a diarreia intensa, né? E que é muito perigoso em crianças, né? Início da idade escolar, crianças pequenas que ainda não têm anticorpos, que não têm tanta imunidade, elas podem se desidratar e perderem, né, muito líquido rapidamente, e isso pode provocar morte. Leishmaniose. A leishmaniose é uma doença causada por protozoário que é transmitida por mosquito. Aqui na nossa região, principalmente na região de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, de uma forma geral, né, mas principalmente em Corumbá, é considerada uma doença endêmica, ou seja, é uma doença própria aqui da região. E ela já está bem disseminada, não só dentro do ambiente urbano, mas principalmente dentro do ambiente silvestre. Você pode encontrar, inclusive, animais silvestres com portadores, né, como hospedeiros do protozoário Leishmania. Aí nós temos dois agentes etiológicos, a Leishmania brasiliensis, que causa a úlcera de Bauru, que é a leishmaniose tegumentar, né, que é aquela leishmaniose superficial que infecta principalmente a pele, e a Leishmania chagas, que é a calazar, ou a leishmaniose visceral, que vai provocar aí um inchaço abdominal e problemas mais sérios, né, dentro dos órgãos viscerais. Bom, a transmissão, como ocorre? É através da picada da fêmea do mosquito palha. Esse mosquito é o chamado flebótomo, ou também pode ser do gênero Lutzomia. Nós temos aqui na nossa região várias espécies de Lutzomia, várias espécies de flebótomos, e alguns têm maior prevalência na transmissão do que outros, tá? Mas todos eles podem ter aí a transmissão. O hospedeiro, nós temos vários hospedeiros e um deles é principalmente o cão, tá? E que acaba servindo de reservatório aí para a doença. Então, a gente não tem a eliminação dessa doença ainda na nossa região, porque grande parte do ciclo se mantém pela presença do cão, que é um bom reservatório para o protozoário. Como se combate essa doença? Através do combate ao vetor. Então, muitas das vezes vocês vão encontrar agentes de endemias fazendo o fumacê, que também é utilizado para o combate ao flebótomo. Principalmente a limpeza de quintais, tá? Porque esses mosquitos, eles são prevalentes principalmente em regiões com bastante matéria orgânica. Eles adoram, por exemplo, galinheiros, ambiente com muitas folhas, pomares, né, chiqueiros. Então, são áreas de prevalência desses mosquitos. Então, o combate ao vetor é principalmente a limpeza dos quintais, né, e a eliminação da matéria orgânica. Além disso, um dos tratamentos uma das profilaxias é o tratamento do doente, a vacina, que já está disponível para o cão, e a eliminação dos animais doentes quando já não tem mais tratamento, né? Quando já está num processo terminal, aí o melhor seria recorrer à eutanásia, logicamente de forma que não cause sofrimento para o animal. Os principais sintomas: no caso da úlcera de Bauru, que é a leishmaniose tegumentar,
nós vamos encontrar úlceras, feridas, né, de difícil cicatrização. Então, quando você vê aquela ferida de borda levantada, que não cicatriza, tá? Ela não dói, mas ela tem um formato bem feio, tá? Avermelhado no centro, purulento, mas com as bordas levantadas, né? E deformações em mucosas podem acontecer na região do rosto, do braço, dos membros, né? E no caso aqui, ó, um exemplo, tá? Essas feridas, quando ela não é tratada, ela pode atacar inclusive as cartilagens aqui, levando a deformações sérias no rosto. E no caso do calazar, que é a leishmaniose visceral, se pode ter os primeiros sintomas como lesões do braço, no fígado, rins, né, atacando os rins, o intestino, o fígado, e a redução do tecido hematopoético, ou seja, o tecido sanguíneo, né, a quantidade de plaquetas, de hemácias, também atuando nas células do fígado. E o ciclo envolve principalmente a transmissão pelo mosquito. Então, o mosquito ele pode transmitir para o cão, tá? Ou para animais silvestres. Esses animais podem ser, inclusive, mamíferos, já foi encontrado, inclusive, em répteis, tá? Então, é um protozoário que pode aí infectar vários animais, tá? De diferentes grupos. E esses animais servem de reservatório para o protozoário. Eventualmente, esses mosquitos se alimentam do sangue contaminado desses animais e, caso ele pique o homem, ele transmite esse protozoário para o homem. Então, o mosquito flebótomo é um mosquito bem pequenininho, tá? Bem diferente do mosquito, por exemplo, transmissor da dengue, que é um pouco mais visível. Esse mosquito é como se fosse... parecido, mas não é, tá? É bem parecido com aqueles mosquitos de banheiro, mas não são. Aqueles lá, aqueles insetos de banheiro são as mosquinhas, né? São um pouquinho menores que esses, tá? Mas principalmente em regiões que tem bastante matéria orgânica, eles são bem abundantes, tá? E aqui um exemplo de cães com leishmaniose. No caso, a leishmaniose tegumentar, que também ocorre em cães, e a leishmaniose visceral. O emagrecimento muito rápido, o crescimento das unhas, lesões nas extremidades das orelhas, do focinho, descamação ao redor dos olhos, é uma característica bem evidente de leishmaniose. Tricomoníase. A tricomoníase é uma doença sexualmente transmissível, tá? É uma infecção causada por tricomonas vaginalis. E a transmissão ocorre por contato sexual, uso de sanitários e roupas íntimas em comum. Os sintomas envolvem uretrite, né? Uma infecção na uretra, coceira, né? Um prurido, e corrimento, leucorreia. E a profilaxia, tratamento, né? A forma de prevenção é uso de preservativos e cuidados higiênicos, evitar trocar de roupa com outras pessoas, né? O ciclo envolve a transmissão entre parceiros, tá? E esses parasitas eles vão se multiplicando e vão sendo repassados, né? Através dos órgãos sexuais. Aqui apresentando o tricomonas, ele é um organismo flagelado, tá? Doença de Chagas. Doença de Chagas também é uma doença bastante comum no nosso país, tá? É muito ligada às questões de saneamento básico e condições de vida, tá? A doença de Chagas, ela, apesar de que hoje a urbanização esteja bastante evidente, né, e bem desenvolvida no nosso país, algumas regiões ainda de zona rural possuem casas, por exemplo, de pau a pique. E é nesses lugares que você tem a prevalência dos transmissores, dos insetos vetores dessa doença, tá? O agente causador é o Trypanosoma cruzi. O Trypanosoma cruzi ele é transmitido pelo contato de fezes de barbeiro. O barbeiro que é o Triatoma infestas, mas também podem ser de outras espécies também, tá? De barbeiro.
Nós temos várias espécies aí de barbeiro. O principal é o Triatoma infestas. O triatoma, quando o barbeiro, né, ele gosta de ficar em frestas de casas de pau a pique. Por exemplo, aquelas casas feitas de barro, né, que a gente encontra ainda em algumas regiões do Brasil, principalmente regiões que têm um índice de desenvolvimento humano muito baixo, né, que não tem ainda o poder público auxiliando essas pessoas. Então, essas pessoas não têm alternativa e fazem a moradia com barro. Só que nas frestas dessa casa você encontra esses barbeiros, né, que usam esse local como habitat. E quando, ao dormir, o barbeiro, quando a pessoa vai dormir, o barbeiro sai do seu esconderijo e acaba picando o rosto da pessoa. Por isso que chama barbeiro, né? Porque ele gosta de picar justamente a região da face. E aí quando o barbeiro pica a face da pessoa, sente um leve prurido, a pessoa coça sem querer, né? Coça dormindo. Nessa coceira, ele acaba facilitando a entrada do protozoário na lesão provocada pela picada. Além disso, por que essa contaminação não é pela saliva, e sim pelo contato das fezes. Então, quando o barbeiro ele pica a pessoa, ele faz cocô ao mesmo tempo. Ele se alimenta do sangue e faz o cocô. E nesse processo a pessoa coça e leva as fezes para a lesão, tá? E aí ocorre a contaminação. Os sintomas envolvem cardiomegalia. O que é cardiomegalia? O coração extremamente aumentado, o coração vai aumentando de tamanho, tá? E isso pode também levar à fibrose cardíaca. O coração vai perdendo a flexibilidade, isso vai causando uma rigidez cardíaca, né? Por conta dessa fibrose, a pessoa vai desenvolvendo uma insuficiência cardíaca. Além disso, também ocorre a redução da pressão cardíaca e a braquicardia. Forma de tratamento: o combate ao vetor. Então, havia antes, ainda há, né, programas de combate à doença de Chagas em algumas regiões rurais, né? Então, você tem agentes de endemias que fazem esse tratamento, que vão em busca do vetor e fazem a borrifação da casa, né? Outra forma também de combater é melhorando as moradias, né? Por casas de alvenaria. E o controle de qualidade de banco de sangue. Por quê? Porque quando não é bem tratado o sangue que é destinado para a transfusão, ela pode também ser um meio de contaminação, tá? Como que ocorre o ciclo? O ciclo da doença de Chagas é um pouco complexo, tá? O inseto vetor pica e defeca ao mesmo tempo, o protozoário na forma tripomastigota é levado através da lesão, né? Cai na corrente sanguínea da pessoa e invade as células. Quando ele invade, ele se transforma numa outra forma aflagelada, que é chamada de amastigota. E eles vão se multiplicando assexuadamente, né, por mitose, e vão se difundindo para diversas partes do corpo. Quando eles se difundem, eles novamente se transformam em tripomastigotas, que são formas flageladas, e é nessa forma aqui que ocorre o diagnóstico, tá? Através de esfregaço no sangue. Então, o médico, né, coleta, o analista clínico coleta a amostra sanguínea e faz o preparado na lâmina e consegue identificar a forma tripomastigota no sangue, tá? Essa forma tripomastigota, ela continua circulando na corrente sanguínea, tá? E as formas amastigotas vão se multiplicando nos órgãos. A forma tripomastigota, ela é absorvida pelo novo inseto, se caso continuar o ciclo, né, ela pode ser absorvida por um novo inseto barbeiro, continuando o seu ciclo dentro do corpo do barbeiro. Tá? Então, eles vão se multiplicando, se transformam numa outra fase, que é a epimastigota, se multiplicam
e transformam-se novamente em tripomastigotas, indo, né, para a glândula salivar, indo para o intestino do barbeiro, já pronto para ser eliminado caso o barbeiro pique outra pessoa, tá? Aí aqui o barbeiro, que seria esse aqui, o Triatoma infestans, tá? Se caso você encontrar um Triatoma infestans na sua casa, você não mate, você coloca dentro de uma caixinha de fósforo, tá? E leve ao CCZ para identificação. Por que é importante? Porque lá no CCZ eles fazem a análise das fezes para verificar se há ocorrência de circulação do Trypanosoma cruzi na região. Então é bem interessante você levar esse inseto ao CCZ, porque é possível detectar se tem a ocorrência de Trypanosoma na nossa região. Então aqui as formas de Trypanosoma no sangue e as casas de pau a pique que eu citei. As outras formas de transmissão também pode ser por transfusão sanguínea, tá? Também pela placenta, também é possível passar a doença de Chagas para o filho, através da amamentação. E também, pessoal, uma coisa bem interessante também é que muitas vezes o triatoma, o inseto, né, ele pode estar escondido em alimentos, como por exemplo o açaí ou na cana. Então, por exemplo, naqueles locais que tem a garapa, né, que se faz a garapa quando espreme a cana, eventualmente pode acontecer da pessoa espremer a cana junto com o barbeiro. Aí ele tá espremendo o barbeiro junto com as fezes e tudo. E aí contamina o alimento e a pessoa pode contrair a doença de Chagas pelo uso da garapa, e a mesma coisa com o uso do suco do açaí, tá? Esses açaís que são vendidos na forma de sorvete, né? Eu acredito que todos eles são descontaminados e pasteurizados, mas no caso do suco de açaí, que é feito na região norte, que é o suco in natura mesmo, já é mais perigoso, tá? Já teve casos, inclusive em Campo Grande, no nosso estado, de pessoas contaminadas por doença de Chagas pelo uso de garapa. Toxoplasmose. A toxoplasmose é causada pelo Toxoplasma gondii. A sua transmissão ocorre por ingestão de cistos eliminados pelas fezes de gato ou ingestão de carnes contaminadas, né, por cistos que estavam no ambiente. Seus sintomas envolvem cegueira, aborto e problemas neurológicos, principalmente em crianças, tá? Profilaxia envolve cuidados com manipulação e destino das fezes de animais domésticos, principalmente do gato. Então, como ocorre a transmissão? O gato, ele pode adquirir a toxoplasmose por oocistos, né? Ele é um hospedeiro definitivo. Então, ele adquire esses oocistos pelo alimento, né, do ambiente, e pode eliminar esses cistos também no ambiente ou na sua caixinha de areia, por exemplo, na hora que ele vai eliminar as fezes. Eventualmente, esses cistos podem ser absorvidos, né, podem ser absorvidos por outros animais, né? Então, o porco, a vaca, a galinha, ou até mesmo contaminando alimentos. Por exemplo, o gato fez o cocô ali perto da horta que você utiliza e esse gato está contaminado. Aí você vai lá, pega os alimentos dessa horta para fazer a sua comida. Esse alimento está contaminado, tá? E aí, neste momento, a pessoa adquire a toxoplasmose. O grande problema é que a toxoplasmose, no caso das mulheres, quando elas adquirem, elas podem passar essa toxoplasmose para a placenta, contaminando o feto, né? E aí isso causa algumas malformações, como por exemplo cegueira, né? A criança pode nascer com sérios problemas ocasionados por essa doença, inclusive ocasionando a morte, tá? E também pode ser adquirido também por transfusão.
A malária ela pode ser causada por 3 agentes etiológicos: o Plasmodium vivax, o Plasmodium falciparum e o Plasmodium malariae, tá? Cada uma delas é chamada de febre. O Plasmodium vivax é febre terçã benigna, Plasmodium falciparum, febre terçã maligna e Plasmodium malariae, febre quartã. Essa febre terçã e quartã se refere ao período em que há a multiplicação dos parasitas no corpo, né, no sangue do hospedeiro, e essa multiplicação causa alguns sintomas, como uma febre muito alta, né, e que a pessoa chega até a tremer de febre. Então, por isso que chama febre terçã e febre quartã, porque elas ocorrem de uma forma periódica, né? A transmissão se dá pela picada da fêmea do mosquito prego, que também é chamado de anófilis, tá? É o mosquito anófilis. Também é um mosquito bastante presente, principalmente nas regiões com mata. Os principais sintomas são febres intermitentes, ou seja, febres recorrentes que ocorrem a um certo período, né? Que ocorre de hora em hora, um certo intervalo de tempo. Icterícia, né? Amarelão da pele, né? Lesões nos vasos sanguíneos, degeneração de tecidos, calafrios, anemia. Por quê? Porque ocorre a destruição das hemácias. Quando ocorre essa destruição das hemácias, elas ocorrem ao mesmo tempo. Isso causa uma onda de calafrio acompanhada de febre. Então, quando a pessoa sente essa onda de destruição das hemácias, ela surge na forma de calafrio, né? Por isso que chama de febre terçã ou quartã, tá? Então, aqui mostrando, ó, por exemplo, a pessoa está com febre, tal, e os parasitas da malária vão se multiplicando e rompem a hemácia. Nesse momento que elas rompem, todas elas rompem ao mesmo tempo, tá? Aumenta-se a febre, tá? E aí cada um vai infectar novas hemácias. Todas elas vão se multiplicando, aí novamente rompe. No momento do rompimento, ocorre o pico da febre e do calafrio. E ela ocorre em intervalos de tempo, tá? Por isso que a cada 24 horas ou a cada 48 horas, aí dependendo do intervalo, ou é febre terçã ou é febre quartã. O tratamento ocorre por tratamento do doente, tá? Evitar áreas endêmicas e combate ao vetor, tomando também medicamentos antimaláricos. Esse é o mosquito anófilis, é um mosquito preto, tá? Não tem manchas como do Aedes aegypti, tá? E principalmente nas regiões norte, as regiões que têm prevalência de florestas, né, muito densas, como a Amazônia, eles fazem muito uso das telas, né, dos mosquiteiros, porque lá é muito prevalente. A maioria das pessoas já tiveram malária, tá? E como é o processo, o ciclo da malária? Então, os parasitas se multiplicam no intestino do mosquito, tá? E os esporozoítos, eles se dirigem para as glândulas salivares até serem transportados, né, por meio da picada para o portador, para o caso aqui, para o hospedeiro, que é o homem. Então, o mosquito libera, né, através da picada, esses esporozoítos, eles caem na corrente sanguínea. Esses esporozoítos, eles vão se multiplicando, invadem os hepatócitos, ou seja, as células do fígado. Lá eles se transformam em merozoítos. Esses merozoítos vão infectando as hemácias. Nas hemácias, elas vão infectando outros órgãos, tá? E aí tem uma fase em que esses merozoítos vão se transformar em gametócitos, que é uma fase muito importante, porque é na fase de gametócito que elas vão ser novamente absorvidas pela picada de um outro anófilis, né?
Na hora que o mosquito suga o sangue, esses gametócitos caem novamente no corpo do inseto e lá passa para o outro ciclo até voltar na forma de esporozoito e assim estar pronto para um novo ciclo, tá? Nesse caso, o hospedeiro definitivo é o mosquito e o hospedeiro intermediário é o homem. E aqui a gente vê a prevalência de transmissão, nas áreas de transmissão da malária. Vocês podem ver que as áreas onde tem prevalência, né, de ambientes tropicais, ambientes quentes e úmidos. É isso, pessoal. Eu espero vocês na próxima aula.